Boa noite, meus amigos do Instagram, boa noite, meus amigos do Facebook. Hoje estamos apresentando esta live. Vou usar o óculos porque com a distância a coisa fica um pouco diferente, não é isso? Pois é, estou precisando urgentemente dar uma revisada nos meus olhos. Bem, hoje vamos apresentar a live Relacionamentos Tóxicos e a falência emocional. Na verdade, esta live, só deixa, por favor, ver se está conexão lenta. Só um instantinho aqui no Facebook. Deixa eu ver. Transmissão ao vivo foi encerrada, mas vamos aqui recomeçar. Peço perdão aos meus amigos do Instagram, só um segundo, já vamos aqui fazer com que isto funcione. E na verdade tudo funciona, né? A questão é só um pouquinho de tranquilidade. Deixa eu ver mais aqui. Eventos, fotos, menções. Eu tinha acertado, agora eu já errei, mas vamos ver aqui. Então, sobre vídeos. Então, esses vídeos não me interessam. Aqui temos a página Jorge Guedes. E aqui está ao vivo, carregando. Transmitir no Facebook, também ao vivo. Olha, até sugeri, caso vocês queiram enviar algumas estrelinhas, eu não me importo, viu? Muito pelo contrário. Deixa eu acenar aqui para Maria, aqui, olá, Claudiline, entrou, perfeito, bem-vindos. Aqui, por que não está indo este acenar? Agora foi. Gente, como eu estava comentando, esta live ela é uma continuidade da live da quarta-feira passada, porque eu recebo durante a semana, durante o mês, durante o dia, muitas perguntas sobre o sistema emocional, como funciona esse sistema emocional, o que é, na verdade, como deve ser interpretada o que tanto falam, relação tóxica. Para muita gente, uma relação tóxica é normal. Alguém xingar, dar um empurrão, fazer cara feia, negligenciar com as responsabilidades, principalmente quando se trata de marido, mulher, filhos. Então, tudo isso, infelizmente, na cabeça de muita gente, é algo normal. Mas, na verdade, isso não é e nunca será normal, porque nós, na condição de seres humanos, precisamos entender que merecemos e muito o respeito, merecemos que sejam humanos, éticos conosco. Então, existem milhões de pessoas, como eu vejo normalmente, deixa eu olhar para o Facebook também, né? Como eu vejo normalmente, milhões de pessoas que exigem respeito. Entretanto, essas mesmas pessoas não têm a capacidade, ou não têm noção, ou não querem ter, de que o respeito não se pede, se adquire. E quando passamos a agredir psicológica ou fisicamente alguém, seja lá quem for, então estamos cometendo um crime. Esse crime pode não ser um crime que vai levar à justiça, à polícia, depende da gravidade. Existem pessoas que é na pancadaria, que é realmente em tentativas, inclusive, de homicídio. Como vocês sabem, existem, só um minutinho, por favor, que esta situação aqui, ela já vai ser resolvida.
Um instantinho, ela está correta, então não tem por que estar acontecendo isto. Então, como estava dizendo, eu convivo com muitas pessoas que, infelizmente, chegam ao ponto de irem parar numa delegacia, de irem parar num tribunal devido a essa situação caótica, desastrosa, negligente de agressão. Muitas vezes, um palavrão, em determinados momentos, pode ser até uma válvula de escape, um mecanismo para poder soltar aquele estresse, aquela tensão que está nos levando a quase que a explodir. E muitas vezes, realmente, quando gritamos, soltamos, fazemos algum gesto um pouco mais brusco que foge do nosso habitual, então aquilo parece que nos dá um bem-estar, nos acalma. Porém, tem pessoas que têm por hábito a necessidade da manhã à noite, ou seja, 24 horas, de estar sempre provocando quem está ao lado, ou seja, marido ou filho. Então, o que é uma relação tóxica? Uma relação tóxica é aquela que lhe deixa com os nervos à flor da pele. É aquela relação que não lhe permite desenvolver a sua vida pessoal, profissional, arrebenta com o seu sistema nervoso central, você vive em estresse, com medo, você não produz nada. E o pior de tudo, que não permite que você produza, e quando produz, você é criticado, é criticada, ou simplesmente negligenciada, ou negligenciado. Quando eu falo criticado ou negligenciado, imagine, muitas vezes o marido ou a esposa se esforça para fazer alguma coisa que chame a atenção do marido, da esposa, para que exista uma harmonia entre ambos. Porém, aquele, ou seja, o marido, a mulher, faz questão de chegar em casa com a cara fechada, não dá uma boa noite, nem olha para a esposa ou para o marido e sempre está se queixando. O pior de tudo é que está sempre se queixando, tudo é defeito. Então, uma relação tóxica, ela pode nos levar a uma infinidade. Quando falo infinidade, porque é muito vasto, ou vasto, digamos, essa quantidade de sintomas que podemos sentir devido a essa pressão que sofremos dia a dia. Muitas vezes, até chegamos ao ponto de acreditar que estamos doentes, quando, na verdade, vamos fazer exames quando podemos, quando nos é permitido, porque numa relação tóxica, infelizmente, é quase que é uma necessidade que aquele tóxico tem de ver a sua vítima implorando. Olha, se eu estou doente, eu tenho uma mulher do meu lado que aparentemente me ama, gosta de mim, sei lá, vamos até dizer que ama. Entretanto, essa mulher ou esse homem, isso funciona para ambos os lados, simplesmente tem que estar sempre perguntando, pedindo aprovação. Então, se você precisa de aprovação para poder desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua capacidade ou suas competências, seus talentos para alguém que está do seu lado, porque está sempre de cara feia, apresentando aquele tradicional ciúminho, aquele biquinho, fazendo aquele charminho.
Gente, isso não é gostar, isso não é apoiar, isso não é carência também. Porque muita gente acredita que isso é carência. Ah, tadinho, tadinho, está carente, por isso que está fazendo isso comigo. Ei, calma, vamos abrir os olhos e vamos entender que carência é uma coisa. Maus hábitos, vícios de manipular, maltratar, humilhar, desprezar é outra completamente diferente. Eu conheço pessoas que não são bipolares, vamos até dizer que são tripolares. Eles brigam, eles humilham, eles pisam, eles fazem tudo e dizem tudo que sentem vontade. E pior, se sentem no direito de fazer isso. E depois, como se nada tivesse acontecido, voltam para aquela pessoa que eles acabaram de humilhar, que acabaram de desintegrar o sistema emocional daquele indivíduo e dizer, olha, me perdoe, eu estava com a cabeça quente, eu nunca mais vou fazer isso, eu peço que você me perdoe. E tenta fazer como se nada tivesse acontecido. É que, na verdade, na cabeça desses indivíduos tóxicos, realmente, para eles, eles têm essa necessidade de maltratar. Então, quando eles maltratam, humilham, é como se eles tivessem realmente esse direito. Entretanto, esse direito não existe. Dizem que direito adquirido não é direito. Então, você deu o direito para que ele lhe maltrate? Não, você não deu o direito. Mas, com o tempo, os maus tratos vão acontecendo, com a frequência cada vez menor, e você vai aceitando, ou seja, esse aceitar constante desses maus tratos, infelizmente, leva esse indivíduo tóxico a acreditar que você é fraco, que você é uma propriedade e que ele pode fazer porque ele é superior. Na verdade, não sei em que ele tem como referência, o que ele tem como referência para se julgar superior. E o pior de tudo é que a maioria das vezes as vítimas, elas não conseguem se libertar. Eu conheço muitas vítimas de relacionamentos tóxicos que se esforçam, elas tentam. Porém, esse sistema emocional está tão desgastado que elas não conseguem. Se elas conseguem se afastar dessa toxicidade, desse ambiente, desse elemento ou esses elementos tóxicos, é por algum tempo. Infelizmente, é onde entra esse fator carência e depois voltam. Elas mesmo ou eles mesmo voltam, embora saibam que por uns dias podem até viver uma ilusão de lua de mel, porque estão ali se reconciliando. É simplesmente questão de dias, às vezes até mesmo horas, e volta tudo novamente como era antes. É grito, pancadaria, negando o essencial, suprimindo a verdade daquela pessoa, transformando a vítima em um simples objeto. Então, eu recebo, como falei, toda semana, todo dia, todo mês, centenas de perguntas e seleciono algumas
porque realmente precisaria de muito tempo numa live para poder responder. E hoje separei algumas. Então, vamos aqui. A primeira pergunta é: até que ponto os relacionamentos tóxicos afetam o emocional das vítimas? Observem que, geralmente, as vítimas de indivíduos tóxicos, elas perdem a capacidade de decidirem. Elas têm dificuldade até de escolherem uma roupa, um calçado, se saem para jantar ou para almoçar, não importa o que vão fazer. Se o tóxico pergunta, e então, vai comer o quê? O que você quer comer? Onde você quer ir? A vítima, como ela já está fragmentada emocionalmente, ela simplesmente se encolhe e deixa a cargo do tóxico que faça a escolha. Bem, esta aqui é apenas uma das múltiplas, das inúmeras, entendeu? Situações, ou seja, desgastes, sintomas, que leva uma pessoa à falência emocional. Então, essa falência emocional é aquilo que leva, ou seja, é a situação gerada por um ambiente ou por um indivíduo que contamina psicologicamente a vítima, tirando a capacidade de que ela possa, em algum momento, se sentir viva. Porque, na maioria das vezes, as vítimas dos indivíduos tóxicos, elas se sentem mortas, elas apenas rastejam, elas dependem daquela toxicidade. É quase que um vício. Então, não vou dizer que muitas aceitam, muita gente, não é? Muitas mulheres, porque isso, como falei, tanto serve para o homem, porque existem muitos homens que são vítimas de relacionamentos tóxicos, de mulheres altamente tóxicas, como existem milhões de mulheres, ou até bilhões, né, de mulheres vítimas de sujeitos, ou seja, de indivíduos que se julgam superiores, o machismo. Então, eles chegam até a ter raiva da mulher quando ela apresenta uma capacidade intelectual superior à deles, quando ela consegue se expressar melhor do que eles. Então, qual é o trabalho, qual é a necessidade desses indivíduos tóxicos? É justamente tirar essa potencialidade, essa capacidade da vítima de ser autêntica. Então, este é um. Bem, aqui vamos então para a segunda, né? Gente, um detalhe. Em breve, o livro Regeneração das Células-Tronco, eu sou o autor desse livro, já foi classificado pela Biblioteca Nacional como didático, estará sendo apresentado para o público. Então, já estou antecipando, caso alguém tenha interesse, pode ter certeza, o livro estará à disposição, correto? Então, já sabemos que em breve, talvez 15, 20 dias, vamos botar um mês, esse livro já esteja circulando nas livrarias e também nas plataformas do Amazon, ou seja, do Amazon e do Hotmart, tá certo? Bem, então vamos à segunda pergunta. Em que áreas os relacionamentos tóxicos afetam a saúde física e psicológica? Gente, aqui se torna um tanto complexo. Eu vou citar algumas e vou tentar dar uma explicação um pouco superficial, porque
somente uma live exclusiva, específica, para cada uma destas áreas que eu vou mencionar. Então, vamos dizer que o Alzheimer é uma delas. A fibromialgia é outra. O AVC é outro. Então, o Parkinson é outro. Então, observem que todas estas doenças, enfermidades, lesões, como queiram, que eu acabei de mencionar, são degenerativas. Muitos acreditam, inclusive pessoas que pesquisam a área mental, a área da neurociência, que os neurônios eles envelhecem e que por envelhecer o Alzheimer aparece, a esclerose aparece, o Parkinson aparece, a fibromialgia aparece. Mas não, para aí, não é bem assim. Vamos falar um pouquinho do Alzheimer. Sabemos perfeitamente bem que o Alzheimer, quando ele se apresenta e os sintomas são visíveis, ele já começou a se manifestar há 30 anos atrás. E vamos fazer uma avaliação, ou vamos fazer uma retrospectiva na vida desse indivíduo, seja mulher, seja homem. As mulheres são mais propensas a esse tipo de situação do Alzheimer. Então, vamos fazer uma retrospectiva. Vamos ver quantos e quantos anos essa pessoa, esse indivíduo, hoje acometido pelo Alzheimer, que perdeu a capacidade de reconhecer filho, de reconhecer pai, digamos, só se o pai tiver com mais idade, mas vamos dizer filhos, sobrinhos, irmãos. Então, por quê? Porque, na verdade, o nosso sistema nervoso central, ele contrai e descontrai. Então, vamos explicar de uma forma bem simples. O nosso cérebro, ele é um músculo. E toda vez que levamos um choque emocional, o nosso cérebro, ele contrai. Então, se eu estou distraído, outro exemplo, e de repente chega alguém por trás e me dá um susto. Por alguns segundos eu fico paralisado, porque eu não estou esperando aquilo. Então, o que acontece? Meus músculos, eles se contraem. Porém, à medida que eu vou interpretando que o que eu vivi foi apenas um susto, gradualmente, que pode levar horas, inclusive até dias, eu vou me recuperando daquele susto. Se tratando do cérebro, é diferente, porque o nosso cérebro, ele entra em colapso segundo a segundo, porque nós estamos completamente envolvidos com todo tipo de pensamentos, de expectativas, ansiedade, estresse, depressão. Então, o nosso cérebro, ele vai simplesmente reduzindo, ele vai contraindo, porque ele é um músculo. E o pior de tudo, que ao ser contraído, ele não descontrai com muita facilidade. Então, o que acontece? A oxigenação no cérebro reduz drasticamente. A circulação sanguínea, idem. Então, são dois elementos fundamentais que vamos dizer, o mais importante para que o nosso cérebro consiga fazer com que todas as unidades, porque o nosso cérebro é dividido por bilhões de unidades. Cada unidade ela tem diversas funções, ou seja,
são responsáveis por diversas funções. Então, vai da função cognitiva até a função do movimento simples, muitas vezes involuntário. Então, o que acontece? Existe uma redução sanguínea, existe uma redução de oxigênio. As células cerebrais, as sinapses, começam a reduzir. Então, com esta redução ao decorrer dos anos, o que acontece? Bilhões de células começam a morrer. Os líquidos bioquímicos que deveriam estar em constante produção começam a reduzir, o que também compromete toda essa estrutura das nossas memórias. Então, este é um dos fatores. Existe um outro fator que é justamente a proteção. Muitas pessoas sofrem, são tão humilhadas, pisadas, maltratadas, que elas vivem durante dia e noite na expectativa do que vai acontecer. E afinal, o que vai acontecer comigo? Como é que eu vou reagir? Ou seja, aquele medo, aquele terror constante. Consequentemente, esse terror constante, no decorrer dos anos, faz com que o cérebro dessa pessoa também comece a perder a capacidade de equacionar o lógico, o sensato. Reduz também a capacidade da produção de líquidos bioquímicos, que, consequentemente, a pessoa, sem perceber, começa a se refugiar, a tentar esquecer determinadas situações graves que ela vive e que ela não tem ou acredita não ter meios, mecanismos para poder se libertar. Bem, vamos levar agora em conta outro fator que é a fibromialgia. Alguns anos atrás, com licença. Servidos? Está muito agradável. Estávamos falando sobre a fibromialgia. A fibromialgia. A fibromialgia, sabemos que as dores nada mais são do que os sintomas da fibromialgia. Sabemos perfeitamente bem, embora que as pesquisas sobre a fibromialgia ainda são muito curtas, não é que não existe interesse, gente. Existe interesse, sim, da ciência em encontrar mecanismos para que os acometidos pela fibromialgia consigam se libertar. Eu já ouvi, presenciei, não foi uma ou duas vezes, de médicos simplesmente abrirem a boca e dizerem: a fibromialgia. A fibromialgia, ela é psicológica. As dores são psicológicas. Um resultado do psicológico de quem é acometido pela fibromialgia. Existe um detalhe nesta expressão. A pessoa, ou seja, o profissional, ele não explicou de maneira correta. Ele não deixa de estar certo, mas ele não explicou. Então, a fibromialgia, ela é um resultado de situações que os acometidos viveram, vivem e não conseguem superar. Principalmente as mulheres. Vamos até, segundo dizem, isso é muito relativo, mas vamos dizer, mulheres de 45 até os 55 anos são as mais, digamos, as fortes candidatas a desenvolverem a fibromialgia. Mas vamos fazer uma investigação na qualidade de vida
dessas mulheres que são acometidas pela fibromialgia. Elas sentem dores agudas, intermitentes, crônicas, são vários tipos de dores. Mas por que elas sentem essas dores? Porque o sistema nervoso central entrou em colapso. Observem que 99% das vítimas acometidas pela fibromialgia são vítimas de relações tóxicas. São vítimas de agressão emocional, psicológica, são escravas, são escravos. Então, não conseguem se libertar e, com isso, vão produzindo sintomas que, com o passar do tempo, vão se apresentando. Então, gente, quando alguém, infelizmente, apresenta sintomas do Alzheimer, da fibromialgia e seja lá de qualquer outra doença degenerativa, que eu até falei aqui, foi que no caso até prováveis AVCs, já vem sendo construído há muitos anos. Então, essa não é uma construção que simplesmente já aconteceu de repente. Calma. Esta é outra interpretação errada. Não aconteceu de repente. Infelizmente, foi uma situação que foi sendo construída no decorrer do tempo. Pode levar 20, 25, 30 anos. Mas foi, sim, construída. Só que chegou um momento que o corpo, o cérebro, o próprio espírito não aguentou mais. Houve uma explosão. E quando existe essa explosão, onde que isso vai se alojar? Bem, é nos músculos, nas articulações, nos ossos, nos tendões, na própria pele, nos olhos, nos ouvidos. Então, muitas e muitas enfermidades que nós vivemos, elas são construídas no decorrer da nossa juventude. Alguns porque aceitam e se submetem ao rigor da toxicidade de uma relação, outros dos desregramentos alimentares, porque bebem, porque usam algum tipo de tóxico. Bem, não importa, tudo isso é construído. Então, quando alguém diz, a pessoa X lá era de repente começou a apresentar lapsos de memória. Os lapsos de memória são um sinal de alerta de que algo está acontecendo com o nosso sistema emocional, com o nosso sistema nervoso central. E precisamos começar a avaliar, tratar, prevenir, porque vai afetar o nosso sistema periférico. Correto? Gente, vocês podem enviar perguntas. Eu, quando começo a falar, parece que é um trem, né? Que não tem, digamos, estação. Então, podem enviar perguntas. Eu até trouxe o tablet, só que eu esqueço, mas vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguém fazendo pergunta e eu estou negligenciando. Olha, na verdade, eu nem apareço aqui, viu? Então, eu nem apareço como live. Então, alguma coisa está desregulada. E, com certeza, isso não vem acontecendo de uma hora para outra, né? Porque nada acontece de um momento para outro, tudo é construído. Então, aqui está. Deixa eu ver se estou por aqui, para ver se consigo ver se alguém aqui está fazendo perguntas. Bem, não estou conseguindo, tenho que aprender muita coisa ainda, né, gente? Todos os dias a gente aprende, eu acho isso fabuloso, isso me deixa assim, motivado. Porque quanto mais eu aprendo,
mas eu descubro que não sei nada. E é por isso que eu estou sempre procurando entender. Então, as pessoas que eu trato, as pessoas que me acompanham, nossa, vocês não fazem ideia como são especiais. Porque eu aprendo com todas elas. Tem gente que, como eu já ouvi muita gente dizer, olha, eu já não tenho mais nada para aprender. Ei, mas quanta arrogância. E quando eu digo que isso é arrogância, me olham torto e dizem que eu sou um débil mental. Na verdade, pode até ser que seja. Mas eu, particularmente, aprender, para mim, é fascinante. Tanto é que eu tenho uma ideia que me acompanha desde a minha adolescência, que é: eu preciso sair da Terra no mínimo 1 milhão de vezes melhor do que quando aqui cheguei. No mínimo 1 milhão de vezes. Eu me conheço, eu sei como cheguei, a minha adolescência foi fabulosa, foi. Cometi muitos erros, cometi, e todos eles me ensinaram. Tanto é que tem um ditado que diz assim: você não aprende, na verdade, com os erros. Você aprende na correção ou com a correção dos erros. Porque muitas vezes a pessoa erra, não aceita, não entende que errou, é queixo duro, como dizem, né? E continua errando. E o pior, aí entra o quê? As reincidências. Olá, Facebook, olá, Instagram, bem-vindos, como eu falo tanto, né? Então, ficou um pouco mais clara essa questão dessa construção. Então, o que nos leva, na maioria das vezes, à nossa falência emocional é o medo. São as carências, as insatisfações, as negligências, o acreditar que não somos capazes de reagir. Não sabemos dizer não. Gente, todos nós temos a capacidade de estabelecer limites, de aprender a dizer não. Porque dizer não é uma arte. Eu não vou simplesmente chegar a dizer não e ficar criando confusão. Não. Muito pelo contrário. Com toda a classe, com toda a diplomacia, se alguém ou algo está acontecendo que eu sinto que está me prejudicando, eu posso simplesmente dizer: ei, calma aí, amigo, amiga. O que você está fazendo, dizendo ou sugerindo que eu faça foge da minha realidade, foge dos meus princípios, não são esses os meus valores. Porém, se a pessoa continua insistindo, bem, aí é diferente, né? Aí dá logo um berro e manda ele, entendeu? Ou ela, né? Isso. Que aí, com certeza. Mas, muitas vezes, a maioria das pessoas não dizem não porque tem medo de magoar. Estão sendo maltratadas. Porém, tem medo de maltratar quem as maltrata. Tem medo de magoar quem as maltrata, quem as magoa. Onde é que está a lógica nisso? Pelo amor de Deus, gente, vamos ser coerentes. Vamos começar a nos amar, a nos respeitar, a fazer com que essa estima se torne mais robusta, fazer com que o amor próprio se torne galvanizado e que ninguém venha e mexa com o nosso amor próprio, porque muitas vezes o que os tóxicos, os elementos, os indivíduos tóxicos fazem é simplesmente aproveitar um único momento da nossa fragilidade. E a partir daquele momento, eles entram com tanta intensidade que depois fica difícil, muito difícil nos libertarmos dessas pragas. Me perdoe, mas a verdade é essa.
Seja marido, seja mulher, seja filho. Eu conheço tantos filhos, tantas mulheres, tantos maridos que são ácidos, são tão corrosivos que onde eles tocam, destroem. Então, imagine você conviver uma vida inteira apenas baixando a cabeça, olhando para baixo, porque você tem medo da reação. Enquanto você tiver medo dessa reação, pode ter certeza, infelizmente você vai continuar sendo vítima. E um detalhe, uma vítima de um relacionamento tóxico, ela não se liberta apenas porque ela diz, olha, eu cansei, não quero mais ser vítima desse relacionamento tóxico. Não, gente. Muitas vezes, ou seja, todas as vítimas de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, elas precisam de tratamento especializado. Seja de um psicanalista, de um psicólogo, elas ou eles precisam. Porque, infelizmente, eles absorvem essa necessidade depois de transferir para os outros aquilo que eles mais detestam. Quando elas menos esperam, estão fazendo com outros exatamente o que o agressor, que o tóxico estava fazendo com eles. Então, muitos ou muitas entram numa depressão, ficam anos e anos numa depressão, precisam ser medicados para saírem daquela depressão, mas se refugiam em outras situações emocionais para poderem continuarem sobrevivendo àqueles ataques angustiantes, quando, na verdade, vocês podem se libertar. Medo, pode ter certeza. O medo é o primeiro passo para a nossa autodestruição. Portanto, evite-o. Falando nisso, outro dia até fui no TikTok, eu fui quase que banido porque eu postei uma mensagem onde eu falava o que eu acabei de falar sobre o medo. Eu tive que explicar, foi necessário explicar para que eles entendessem que eu não estava de maneira alguma agredindo nem incentivando ninguém a sentir medo. Muito pelo contrário, eu estava explicando que o medo é o primeiro passo. Então, se eu sinto medo, eu automaticamente vou estar me auto-impedindo de progredir, de pensar, de ser criativo, de ter vida, de sorrir, de viver. Quanta gente vive chorando, vive nos cantos, ansiosos, roendo unhas, balançando pernas, com enxaquecas e outros sintomas, apenas porque são reflexo de um medo que eles alimentam e não conseguem se libertar. Bem, lógico que tem meio de se libertar, não é? Então, vamos para mais uma pergunta? Vamos. Até quando devemos aceitar as imposições do parceiro ou parceira? Vamos formular aqui que até quando devemos aceitar as imposições do parceiro ou da parceira? Gente, isso é muito relativo. Cada pessoa, cada indivíduo tem um grau de tolerância. Tem uns que a tolerância é tão grande que eles conseguem sobreviver uma vida inteira ao lado de um sujeito ou de uma, sabe lá, desde uma pessoa qualquer, do parceiro, da parceira, altamente negativa, tóxica, que não permite que se desenvolvam profissionalmente, como ser humano, ideologicamente é zero, porque não tem
autonomia nenhuma, não têm capacidade de se expressarem, perdem essa capacidade. Então, na verdade, as concessões. Quanto mais você concede, mais você vai se tornar vítima de um indivíduo, seja homem ou mulher, predador, corrosivo, tóxico. Então, quantas vezes eu sento na frente de pessoas, principalmente mulheres, que dizem já não suportar mais o casamento, o namoro. Entretanto, quando se começa a conversar, se começa a ver todas as possibilidades, a organizar a arquitetura para a libertação psicológica, ou seja, a libertação mental, construir a coragem de viver, de sair daquele vazio existencial, daquela escravidão mental, daquele terrorismo psicológico. Algumas abraçam e vão com tudo e nunca mais voltam a repetir. Outras vão, voltam, que chega um momento que você, na condição de profissional, sinceramente, olha e se pergunta, e afinal? Quem é que está sendo aqui a vítima? Quem é aqui o elemento tóxico? Sou eu, como profissional, que estou permitindo a saída e volta? Ou é a pessoa que estou tratando que vai e volta? Então, não deixa de ser um relacionamento tóxico. Então, esse tipo de pessoas que vêm para tratar, que vão e voltam, infelizmente, eu, ao perceber que não existe uma definição, eu procuro logo deixar bem claro. Eu me considero, eu me julgo altamente incompetente e não sei por onde começar a tratá-la. Porque eu sei, infelizmente, que essa pessoa, ela está tão presa, porque ela também é tóxica. Ela precisa dessa toxicidade para se sentir motivada. Como eu já ouvi muitas vezes mulheres saudáveis, aparentemente, dizerem: se não existe uma briga, se não existe uma confusão, eu não estou feliz. Eu tenho que provocar, eu tenho que ter essa confusão, porque esse é meu alimento. Só que tem um detalhe, gente. Esse desgaste energético, emocional, nos torna, vamos dizer que intelectualmente, zero. Porque estamos nos condicionando a uma situação ridícula. Isso não tem lógica. Como uma pessoa pode dizer que quer ser feliz vivendo no meio de um tumulto? É a mesma coisa que alguém dizer que quer ter uma vida eterna, pegar uma arma e ir para a guerra. O que vai sobrar? Onde é que está a lógica? Então, o que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico nada mais é do que uma prisão. E se você gosta da liberdade, quer viver, quer ser íntegro com você, quer ser ético, ética com você, analise o seu envolvimento, a sua relação e veja até que ponto você está concedendo, se sujeitando a uma situação que pode e deve ser, sim, revertida. Isso até me lembrou uma piada. Chegou um homem, foi se confessar,
Então esse homem já estava cansado de tanto sofrer nas mãos daquela mulher. Aí chegou e marcou lá com o padre para se confessar. E quando chegou, o padre foi e perguntou: filho, me conte os seus pecados, o que está acontecendo? Se padre, eu só quero que o senhor me ajude a sair de uma situação que eu não consigo, que é o sofrimento. Aí o padre foi: filho, então expulse o Satanás. Aí ele disse: padre, como é que eu faço isso se eu já tenho 2 filhos com ela? Então, me perdoem a brincadeira, gente, fechamos aqui a nossa live. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui estarei novamente. Quem deseja seguir o meu Facebook, o meu Instagram, o meu TikTok, fiquem à vontade. Para mim é uma honra tê-los na minha companhia. Isso é fabuloso. Compartilhe se gostou. Se não gostou, me avise onde é que eu preciso acertar, porque, como eu falei, eu adoro aprender. E vocês são justamente esse gatilho que me impulsiona a aprender, para poder fazer o que eu tenho como objetivo, que é, pelo menos, sair da Terra 1 milhão de vezes melhor do que quando cheguei. Meus queridos, minhas queridas, até quarta-feira e muito obrigado por esta companhia magnífica. Um beijo no coração de todos. Vamos ver se agora eu aprendo a desligar. Eu creio que sim.